Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como você pode ter uma melhor relação com a sua mãe ou com os seus pais quando você percebe que essa é uma relação tóxica. Se você já enfrentou muitos desafios na relação com a sua mãe ou com os seus pais, esse vídeo certamente vai te ajudar. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, é importante que você estabeleça os seus limites. Se você não colocar limites, especialmente em uma relação que é tóxica, a tendência é que ela continue tóxica ou até piore. Então, é importante que você comece a colocar os seus limites, mesmo que para você isso seja desconfortável, mesmo que o seu pai, que a sua mãe possa fazer algum tipo de chantagem emocional. Porque é muito comum quando a pessoa está vivendo uma relação tóxica com os pais que exista uma certa chantagem emocional, que os pais às vezes possam dizer: nossa, mas o tanto que eu me dediquei, o tanto que eu me doei, é essa agora a minha recompensa. Entre infinitas possibilidades do que pode existir, do que uma mãe ou um pai podem te dizer para te influenciar emocionalmente, para te manipular. E isso não quer dizer que essa mãe ou que esse pai tenham essa intenção. Às vezes isso foi um comportamento aprendido. Às vezes esse foi um tipo de comportamento que eles precisaram ter durante a infância para se adaptar às situações desafiadoras que eles podem ter vivido. Ou às vezes eles podem ter algum tipo de transtorno. Então é importante também que você não enxergue os seus pais como vilões, mas sim como pessoas que têm os seus próprios desafios. Pessoas assim como você, que também cometem equívocos, que nem sempre vão conseguir lidar bem com as suas próprias emoções. Mas tenha isso muito claro: se você não sabe quais são os seus limites, comece a observar aquilo que está te incomodando nessa relação com os seus pais. Será que sua mãe não está te respeitando? Será que ela está se intrometendo demais na sua vida? Então comece a observar aquilo que está sendo incômodo para você. Anota isso, porque é a partir disso que você vai poder definir os seus limites, aquilo que é importante que exista na sua relação com a sua mãe ou com o seu pai. Vou te dar um exemplo. Imagina a seguinte cena. Sempre que sua mãe vai te visitar, ela reclama que a comida está sem sal. Então isso é algo que você vai sinalizar para ela. Você vai dizer: mãe, me deixa desconfortável quando você vem aqui e fala que a minha comida está sem sal. Eu gostaria que você respeitasse isso. Para mim, a comida ela está boa do jeito que está e é assim que eu vou continuar fazendo. Então, por favor, comece a respeitar isso. Você também pode adaptar de outras formas, mas sempre lembra de trazer para você como você se sente diante disso. E não culpando a outra pessoa: mas você sempre vem aqui e reclama, aí você faz isso, aí faz aquilo, mas isso não é justo. Não. Inclusive, tem um vídeo que eu gravei há um tempo atrás sobre essa questão de comunicação. Eu vou deixar aqui nos cards. E depois, quando terminar esse vídeo, eu te aconselho a assistir, porque provavelmente vai te ajudar nessa questão da comunicação, que seria uma comunicação não violenta, para que a outra pessoa ela não se sinta atacada. Mas tem uma coisa em mente: se a outra pessoa ela tiver, no caso sua mãe ou seus pais, essa tendência mais manipuladora, pode ser que eles tentem voltar isso contra você. E você vai ter que ter estrutura para isso, estrutura emocional para não se abalar com isso. E se abalar, não transparecer, para que a outra pessoa comece a perceber que esse joguinho não está funcionando mais. E é importante também você observar: você mora com esses pais? Você está morando sozinho ou sozinha? Essas informações são importantes, porque às vezes a forma de você lidar com os pais quando você não está morando com eles é diferente da forma que você vai lidar quando você ainda está dependente deles, em algum nível, mesmo que já trabalhe, ou mesmo que esteja estudando e trabalhando, ou só estudando. É importante também entender, dentro desse contexto, se você ainda mora com seus pais, que a casa é dos seus pais. E que a regra que existe lá é muitas vezes a regra que você vai ter que obedecer, especialmente se você é totalmente dependente deles. Tem pais que são mais compreensivos, tem pais que param para escutar, param para ver o seu ponto de vista e a sua opinião também, mas tem pais que são mais autoritários e mais rígidos, e se a sua decisão, ou seja, você não tem como
sair da casa dos seus pais é continuar naquele ambiente, algumas coisas você vai precisar tolerar. E outras coisas realmente você vai conseguir colocar os seus limites, mas outras coisas você não vai. E se esse for o seu caso, se você ainda morar com seus pais, e você quiser deixar a sua experiência aqui, eu posso te dar a minha opinião a respeito. 2. Se comporte como um adulto e não como uma criança indefesa. Muitos filhos, por mais que estejam grandes, acabam ainda se comportando como crianças quando estão perto dos pais. Então é extremamente importante que você comece a observar o seu próprio comportamento. Como você está quando está perto dos seus pais? Será que o seu lado mais criança, ferida, começa a surgir? Será que você se sente mais estressado, mais triste, mais cansado, mais irritado? Como se algo ali mexesse com as suas emoções? Ou será que você consegue ficar sereno perto dos seus pais? Porque é comum que os pais, eles ativem em você gatilhos das feridas que você tem. Tem muitos filhos, por exemplo, que têm a necessidade de querer controlar os pais. Veem os pais tendo determinados comportamentos e querem tentar controlar. Então, como é isso para você? Você consegue conviver com os seus pais sem ter a necessidade de querer transformá-los? Ou será que os pensamentos, as ideias que eles têm, para você é muito difícil de lidar? Então você vai precisar também ter autoconhecimento. Você vai precisar compreender melhor as feridas que você pode estar até hoje carregando. Então observa se de fato você está se comportando como um adulto ou se você está se comportando como uma criança ferida. Como uma criança que precisa da atenção, do carinho, do afeto daqueles pais. Observa se às vezes você também não se comporta como uma criança totalmente indefesa, do qual precisa da orientação, da aprovação dos pais, mesmo que você já seja um adulto. Tem muitos filhos que, por mais que cresçam, constituam a própria família, ainda continuam muito dependentes dos pais, emocionalmente, às vezes financeiramente. Então começa a se perceber também em que postura você está se colocando, porque tudo isso vai fazer diferença. Às vezes você acredita que tem um relacionamento tóxico com a sua mãe ou com seus pais, mas muitas vezes, em algum nível, você também está alimentando esse relacionamento. 3. Tome as suas próprias decisões sem estar esperando a aprovação da sua mãe ou do seu pai, sem esperar a validação deles. Muitos crescem, se tornam adultos, mas continuam como crianças, sempre esperando a aprovação dos pais, sempre esperando que os pais olhem para elas com orgulho, com reconhecimento. Só que se você viver esperando a aprovação dos seus pais, o reconhecimento dos seus pais, você vai viver sempre controlado ou controlada pelas expectativas dos seus pais, por aquilo que eles consideram como bom e como certo. Só que às vezes aquilo que eles consideram como bom e como certo não é o que você considera, não é o que você quer para sua vida. Mas às vezes por ter essa necessidade de afeto, de carinho, de validação dos pais, você se submete e fica nesse lugar de criança. Um adulto que às vezes é uma eterna criança. E todos nós, de fato, vamos ter dentro de nós, mesmo enquanto adultos, uma parcela da gente que é como se fosse uma criança. Só que tem uma diferença, tem a criança livre, que é aquele lado mais espontâneo, mais brincalhão, mais alegre, sorridente, isso é muito bom. E tem também a criança ferida, que é aquela criança que muitas vezes a gente vai precisar acolher, a gente vai precisar olhar para ela. E o que é essa criança ferida? É a parte dentro da gente que carrega essas feridas que muitas vezes a gente viveu lá na nossa infância. Às vezes a gente não se sentiu visto, se sentiu rejeitado, abandonado pelos nossos pais. E aí a gente carrega tudo isso dentro da gente. Tanto essa criança mais livre, quanto essa criança ferida. E a gente precisa estar consciente para poder harmonizar isso, para acolher essa criança ferida e também para deixar expressar essa criança mais livre, que é espontânea, que é autêntica, que é criativa. Então, quando eu falo aqui do lado criança perto dos pais, enquanto fica esperando a validação, é justamente essa criança ferida que quer a aprovação do pai, que quer a aprovação da mãe a todo custo.
mesmo que isso custe a pessoa não conseguir viver a própria vida. Quarto, aceite que a sua mãe ou que o seu pai não vai ser exatamente como você quer que ele seja. Se você tentar mudar a sua mãe ou seu pai, isso vai te gerar mais sofrimento. O que você precisa fazer é aprender a colocar os seus limites e a respeitar esses limites e colocar consequências caso eles não respeitem os seus limites. Mas não é tentando controlar eles, não é tentando mudar eles. Para não sofrer as consequências de, por exemplo, não conviver mais com você, é que eles vão ter que se adaptar. Mas entende, não é que eles vão transformar cada comportamento para se adequar a você. Então você precisa ter muito claro isso na sua mente. Porque quantas vezes a gente quer mudar as outras pessoas e quantos filhos querem mudar os pais? Ah, eu acho que deveria ser assim. Ah, eu acho que fulano deveria ser de tal jeito. Só que isso é uma ilusão. Então você tem que se concentrar em você e no que você vai fazer diante daquilo que está te incomodando. E não no comportamento do outro em si. A sua observação não deve ser para o comportamento do outro, mas é para como eu me sinto com esse comportamento. O que esse comportamento gera em mim. E o que eu posso fazer para que isso não me afete mais. Às vezes, para você não se afetar mais, é o simples fato de você aceitar. Às vezes, é colocar limites. Às vezes, é ter que se afastar um pouco mais. Você vai conseguir perceber e observar melhor o seu momento atual, o seu contexto e o que você vai fazer diante disso. 5. Você vai precisar agir apesar da culpa. Proteger as suas emoções é a sua maior responsabilidade. Então, pode ser que você sinta culpa sim, ao ter que colocar limites na sua mãe, nos seus pais, mas se você não colocar seus limites, se você não agir apesar da culpa, você vai passar uma vida inteira vivenciando essa relação tóxica. Então, muitas vezes na vida a gente vai precisar agir apesar do medo, apesar da culpa, apesar de não querer desagradar. Se você não tiver a coragem de enfrentar isso, se você não se permitir colocar os seus limites e agir apesar da culpa, agir mesmo sabendo que muitas vezes seus pais podem se sentir incomodados, você vai passar uma vida inteira paralisada e vivendo a vida que eles querem que você viva e não a vida que de fato você quer viver. Então tenha muito claro isso. Não é que vai ser mil maravilhas você colocar os seus limites, você se posicionar. Pode ser muito desafiador, você pode sentir culpa, pode estar sentindo que está fazendo algo de errado, que realmente os seus pais se sacrificaram muito por você e agora você está sendo injusto ou injusta. Só que na verdade você está protegendo as suas emoções. Você está cuidando da sua saúde mental. Então olha por esse ângulo e toma cuidado com as manipulações que podem existir para tentar te convencer de que você está indo pelo caminho errado, para tentar te convencer de que você não merece respeito, de que você não merece tomar as rédeas da sua própria vida. Porque é só você também que vai lidar com as consequências da sua vida, de forma direta. 6. Pare de buscar pelo amor ou pela validação da sua mãe ou dos seus pais, porque isso só vai te gerar sofrimento, especialmente se a sua mãe ou se os seus pais não estiverem dispostos a transformar alguns comportamentos para que possam conviver melhor com você. Fora o fato de que você sempre vai estar dependente de condições externas para se sentir bem, para sentir que as suas emoções estão equilibradas. Então, não vale a pena você tentar mudar os seus pais, nem ficar buscando o amor e a validação deles. Também é importante você saber que talvez seus pais possam ter algum tipo de transtorno, possam ter alguma questão que dificulte essa demonstração de afeto, de amor, de carinho. E tá tudo bem. Faz parte da sua jornada aqui nessa terra. Tem pais que por mais que você faça tudo, que você agrade, que você siga exatamente o script que eles criaram para você, ainda assim você vai sentir que está numa relação que não é muito saudável, de fato não é. Se você está fazendo apenas porque você quer agradar, apenas para receber a validação deles. E tem pais também que você vai fazer tudo certinho, mesmo que não esteja de acordo com aquele script dele. E ainda assim também eles não vão demonstrar esse amor, esse afeto todo, esse respeito por você. Porque podem ter outras questões envolvidas. Eu não sei se a gente está falando aqui de um pai, de uma mãe que é saudável,
ou se é algo que está disfuncional, mas tem como ajustar, ou se é algo que realmente existe um desafio aí maior. Tenha muito claro na sua mente que você não deve buscar pelo amor e pela validação dos seus pais. Que se você tiver que receber, você vai receber isso. Mas não é porque você está se submetendo, mas sim porque de fato eles vão ter isso para te entregar. E se eles não tiverem, tudo bem também, você vai precisar acolher essa dor. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!